Olá, seja bem-vindo ao canal. Nós vamos aprender como calcular a análise de componentes principais no RStudio. Primeiramente, por que é interessante a análise de componentes principais? Porque ela permite reduzir a dimensão original dos dados, de forma que eu consigo ter uma melhor interpretação. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 variáveis, a análise de componentes principais consegue resumir a variância, a informação dessas 20 variáveis em poucos fatores, em torno de 3 ou 4. A análise de componentes principais também é útil quando as variáveis estão altamente correlacionadas, de forma que elas contêm informações redundantes, o que facilita a redução da dimensionalidade dos dados. E para interpretarmos a variância, nós devemos usar o alto valor ou a raiz característica, que representará a variância explicada por cada componente. Primeiramente, devemos importar então esses dados, o pib.csv, que está disponível na descrição do vídeo. Se você criou um projeto e colocou o arquivo pib.csv dentro da pasta do projeto, ele estará aqui. Caso contrário, basta clicar em importar dataset na segunda opção, que eu não vou importar do Excel, eu vou importar de texto, porque o arquivo é .csv. Vou procurar o arquivo, pib está aqui, vou clicar em abrir. Os dados estão todos bagunçados aqui, você deve trocar no delimitador, colocar semicolon. Pronto, agora basta clicar em importar. Aqui estão nossos dados. A descrição dos dados está aqui. Então, VAB-T é valor adicionado bruto a preços correntes. VAB-A, valor adicionado da agropecuária. VAB-I, da indústria. VAB-S, de serviços. E dentro do arquivo temos P.VAB-A, que nada mais é do que o percentual obtido pela divisão de VAB-A sobre VAB-T, ou seja, o percentual do valor adicionado bruto que decorre da agropecuária. Aqui para o indústria, serviços e G, que é gasto do governo. Temos POP, a população, e da mesma forma PPOP, a população de cada estado sobre a população brasileira. Temos a população total, fundamental, população com 25 ou mais anos que concluíram o ensino fundamental, médio, população com 25 anos ou mais que concluíram o ensino médio, graduação, que concluíram a graduação, pós, concluíram uma pós. Tem o P fundamental, que é o percentual da população que concluiu o ensino fundamental, em relação à população total, né? O mesmo para médio, graduação e pós. Este banco de dados PIB, ele tem dados quantitativos, que é essa coluna representando o nome dos estados, e temos dados repetidos. Como assim? Porque aqui eu tenho o valor adicionado bruto total, e aqui da agropecuária e da indústria. Aqui eu tenho o percentual do valor adicionado bruto pela agropecuária, pela indústria e por serviço. Nós não vamos trabalhar com esses dados juntos, nós vamos trabalhar apenas com uma coluna, ou o percentual ou o valor original. Nesse caso, nós vamos trabalhar apenas com o percentual. Então, por isso que eu estou criando um novo objeto, pib.r, como uma data frame, obtendo então as colunas 7 a 10, a 12ª e a coluna 18 a 21, salvando dentro desse objeto. Lembrando que eu estou concatenando, então aqui eu estou pegando todas as linhas, porque a vírgula está vazia, e pegando somente essas colunas. Vou executar. Podemos calcular então a matriz de covariância como fizemos no vídeo anterior, checar a classe da matriz de covariância é uma matriz e posso visualizar alguns elementos. Então essa é a minha matriz de covariância. Da matriz de covariância podemos calcular a variância total, que é a soma da diagonal da matriz de covariância, e podemos calcular a variância generalizada, que é o determinante. Perceba que nenhum dos casos é igual a zero. Matriz de correlação, visualizar a matriz de correlação, só que nós vamos visualizar da linha 1 a 6, coluna 1 a 6 também, para facilitar a visualização. Então, perceba que a matriz de correlação, diagonal principal, é sempre igual a 1. Posso calcular a variância total, nesse caso nem era necessário, porque a variância total é a soma da diagonal principal. A variância total para os dados padronizados, com média 0 e variância 1, é igual a 9, que é igual ao número de objetos, porque a variância é igual a 1. Então, diagonal principal, variância igual a 1.
Então, vamos obter os autovalores. Vou estimar aqui, calcular, obter os autovalores e os autovetores. Então, tem os autovalores. Vamos atentar para esse primeiro, neste caso 3,9. Perceba que é mais 0,0, então é esse valor mesmo. Vou obter somente os valores e os vetores. E agora obter o percentual da variância. O que é o percentual da variância explicado? C valores é esse objeto. Então, estou pegando cada autovalor e dividido pela variância total. Quanto que é a variância total? Nós fizemos aqui a variância total dos dados padronizados é igual ao número de dados, que nesse caso são 9. Então, vou executar, tem a variância explicada. O que nós fizemos de fato aqui? De fato, nós obtemos a variância explicada por cada componente. O primeiro componente vai explicar 4,34, mas como eu tenho E a 0,1, na realidade eu tenho que multiplicar isso por 10. Então, 1,34 vezes 10. Então, vai explicar 43,4. Aqui é a mesma coisa, multiplicar por 10 e aqui eu já não tenho multiplicação porque é zero. O que nós teremos como autovetores? Os autovetores serão nossos componentes principais. Podemos fazer esta análise usando alguns pacotes do R, que permite uma análise mais aprofundada. Primeiramente, para calcularmos os componentes principais e realizarmos a análise, podemos utilizar alguns pacotes do R, que são um conjunto de funções, do que simplesmente calcular manualmente por meio da decomposição de matrizes usando o teorema da decomposição espectral. Você deve instalar os pacotes, executar a linha 83, o meu computador já está instalado. A todo momento que você iniciar o programa, uma sessão nova, você deve carregar os pacotes na memória. Após carregar os pacotes, nós vamos executar a análise de componentes principais. A função é PCA. E quais dados nós vamos usar? O PIB.R, porque é aquele banco de dados que nós já filtramos os dados desnecessários e os dados quantitativos. Temos duas opções, graph igual a false e graph igual a true. Vamos executar cada uma delas para visualizar a diferença. Executou, executando o segundo. Perceba que apareceu um stopzinho aqui. Na aba Plots, nós vamos ter um gráfico. Para facilitar a visualização, basta clicar em Zoom. Perceba que esse círculo é de raio unitário e nele nós temos DIN2 27,34 e DIN1 43,44%. O que indica isso? Indica que a dimensão 1, componente principal 1, capta 43,44% da variância total dos dados, enquanto o segundo autocomponente, ou a dimensão 2, como o programa nomeia, capta 27,3%. As setas captam a relação da variável e o componente. Quanto mais comprida a seta, ou maior a seta, maior é a importância daquela variável para o componente. No eixo vertical nós temos o componente 2 e no horizontal o componente 1. Uma reta mais próxima deste eixo, ou seja, paralela ao eixo horizontal e maior, é mais importante apenas para o eixo 1. O inverso para uma seta maior, mas paralela ao eixo da dimensão 2. É uma variável mais importante apenas para a dimensão 2. Aquelas aproximadamente em 45 graus são tão importantes para o eixo 1 quanto o 2. E aqui também nós temos a relação. Esse é o quadrante positivo, então é positivo para ambas as variáveis. Ou seja, maiores valores para esta variável estão associados a maiores valores do nosso componente 2 e também para o componente 1. Por outro lado, esta variável que está no segundo quadrante, um maior valor desta variável está associada a menores valores da dimensão 1 e maiores valores para a dimensão 2, porque esse quadrante é positivo para a dimensão 2, embora que esta variável seja menos importante para a dimensão 2, porque ela está mais próxima ou mais paralela ao eixo 1. Então, essa análise permite determinar quais são as principais variáveis para cada componente. O programa plota automaticamente apenas a dimensão 1 e a dimensão 2. Vamos fechar. Podemos analisar
quais resultados estão salvos dentro de res.pca. Esse é um nome que eu atribuí. Você pode atribuir o nome que você julgar melhor. Perceba antes, res.pca é uma lista de 5 objetos. Vamos clicar para analisar. Então, eu tenho var, int, svd e cal. Vamos analisar alguns deles. Os valores de cada um dos componentes estão armazenados em int, cifrão, coordenadas. Como assim? Voltamos aqui de novo. Int é uma lista de mais 4. Então, aqui eu tenho as coordenadas, cosseno ao quadrado e contribuição. As coordenadas são os valores dos componentes. Para obtê-los também, eu posso utilizar a função getEigenValue do pacote Factor Extra. Então, essa é uma função desse pacote. Vamos executar. Não apareceu nada, mas salvou dentro desse objeto que agora existe e está aqui. Esse objeto apresenta o valor do alto valor, que nós podemos também obter por meio da decomposição espectral. Contudo, aqui é muito mais simples a interpretação, porque já nos fornece a variância explicada percentual. Então, o primeiro fator ou dimensão explica mais 0,1 aqui. Então, multiplicar por 10, 43,43% da variância total. E aqui vai acumulando. O segundo alto valor é igual a 2,46, explica 27,33%, perceba o 0,1, acumulando um total de 70%, explicado da minha variância total dos meus dados. Interessante lembrar do critério de Kaiser. Kaiser propôs manter aqueles componentes principais em que seu alto valor é maior do que 1, porque esses componentes explicam pelo menos a média. Nesse caso, se eu tenho 9 dimensões, a variância total vai ser igual a 9. E a média, 9 por 9, é 1. Então, esses 1, 2 e 3 explicam pelo menos a média da variância. Enquanto que a dimensão 4 a 9, que é menor do que 1, não explicam nem a média. Perceba que é menos 1, então eu devo acrescentar um zero aqui, por isso que é tudo menor do que 1. E nós podemos também utilizar um outro critério, que eu devo manter as dimensões até que eu explique pelo menos 70% da variância total dos dados, que nesse caso ocorre mantendo apenas a dimensão 2. Na literatura é citado o scriplot. Vamos executar. No scriplot você deve buscar por aquele ponto em que a reta torna-se quase horizontal ou mude a sua inclinação, que será mais ou menos aqui no alto valor 3. Podemos executar a linha 110. Veja que a diferença entre a linha 110 e a 109. Nós acrescentamos uma legenda ao eixo Y de nome percentual da variância explicada e no eixo X dimensões. Está aqui embaixo. Então, add labels. True, então acrescenta esse texto. E temos ainda a escala YLin de 0 a 50. Podemos obter o círculo de correlação utilizando essa função em que res.pca é o nome do objeto que armazena os nossos resultados que nós fizemos lá em cima. Colvar, eu estou colocando preto o nome das variáveis. Repel igual a true evita que o texto, o nome das variáveis se sobreponha. Estou acrescentando o título, círculo de correlação, variáveis vezes componentes principais. Vamos executar. Esse é o mesmo círculo que nós obtemos inicialmente quando executamos a nossa análise de componentes principais com a opção graph igual a true. E a interpretação é a mesma. Interessante essa interpretação de correlação para atribuir um nome, um significado a cada um dos componentes, de forma que possa interpretá-lo. A qualidade com que cada variável está representada nos fatores pode ser obtida por meio da função corplot. Para isso, você deve instalar o pacote corplot. Você deve instalar apenas uma única vez na sua máquina e, após instalar, sempre carregar. Já está instalado no meu, vou executar. Então, corplot 0.84 carregado. Vou executar a função corplot desse pacote, em que o primeiro, o objeto res.pca, nós estamos obtendo a outra lista ali dentro, var, e a outra cos. Vamos ver aqui, res.pca, var e cos2, que é esta que eu estou obtendo, que nos permite analisar a qualidade do ajustamento dos dados. Vou executar. Então eu tenho aqui, dar um zoom. Da mesma forma que está representado aqui, você pode obter o cosseno ao quadrado e interpretar os números. Mas dessa forma é mais visual e mais prática e mais rápida.
a função automaticamente analisa a qualidade do ajustamento das variáveis para 5 dimensões ou componentes. Aproveite e perceba que o quinto componente, nenhuma variável está bem representada nele. Quanto maior o círculo, melhor a representação, e quanto mais escuro. Então, nesse caso, está melhor representado na dimensão 2, nós temos gasto do governo e indústria, enquanto no 1 nós temos mais aspectos relacionados à educação. Então, esse gráfico também permite nos analisar se há alguma variável, por exemplo, p.pop, que não está bem representada. Uma outra forma de visualizar os resultados é por meio desta função. Vamos representar as variáveis naquele mesmo círculo, mas de forma colorida. Então, nós temos res.pca, o objeto aqui, que eu salvei os resultados. Col.var é o que eu preciso, que é o cos2, gradiente.cos, igual a C para concatenar 3 objetos com quais cores. Isso aqui são códigos para as cores, você pode obter na internet os códigos para o R. Repel igual true, a mesma coisa, evitar sobreposição do texto. Vou executar. Cuidado com esse parênteses, não o apague, ele está fechando o primeiro aqui, ele não está sobrando. Vou executar. Plots. Então, nós temos novamente a dimensão 1 e 2, escala, o azul é menor e o vermelho é maior. Então, temos a mesma informação anterior, um pouco mais fácil de interpretar. A contribuição das variáveis para os componentes principais pode ser analisada pela correlação entre a variável original e o componente em questão, em que maior correlação implica que aquela variável é mais importante para explicar a variabilidade original dos dados. Variáveis que não são correlacionadas com nenhum componente principal são menos importantes e podem ser removidas da análise. Head é uma função que me permite obter os 4 primeiros elementos de uma lista de números, por exemplo. Dentro do objeto res.pca, nós vamos obter a outra lista var e dentro da lista var a contribuição. E 4 indica que vai me fornecer na tela apenas os 4 primeiros. Você pode trocar esse número. Esses valores estão em percentuais. Então, para a dimensão 1 e considerando apenas essas 4 primeiras variáveis, nós vemos que o valor adicionado bruto de serviços em percentual é mais importante na dimensão 1, sendo que essa variável contribui com 11,17% da variância total do componente ou da dimensão 1. Já na dimensão 2, nós temos valor adicionado da indústria em percentual, contribuído com 25% desse segundo componente. Gasto do governo contribui com 36,38% da variância do segunda dimensão. E assim sucessivamente. Esses valores também podem ser representados no gráfico. Basta você executar a função corplot, obtendo a contribuição. Veja que é o mesmo valor, mas nós vamos representar no gráfico corplot. Não esqueça que você deve carregar o pacote. Então é o mesmo função, o gráfico vai ser semelhante. O que muda é a variável que eu estou interpretando. Anteriormente foi cos2, agora é a minha contribuição. Vou executar, tem o gráfico aqui, vou dar um zoom. Você tem a sua escala, em que o maior valor é 36,65, então círculos mais escuros indicam uma maior importância, ou seja, a variável percentual do valor bruto da agropecuária contribui de forma mais importante para a variância da dimensão 4 em relação a todas as demais nesta dimensão. Tomando a dimensão 2, a variável mais importante é o valor adicionado bruto dos gastos do governo em percentual. Essa é basicamente uma forma de facilitar a visualização dos resultados. Se os dados contêm muitas variáveis, podemos exibir apenas as mais importantes em termos de contribuição para os componentes, um componente por vez. Então, posso executar esta função. Agora, tomando então x, significa que eu estou tomando o componente 1 e aqui o componente 2. Vou executar. Então, eu tenho aqui um gráfico, dá um zoom, em que as variáveis estão ordenadas da
variável de maior contribuição para a de menor contribuição. A linha pontilhada indica o valor esperado de contribuição. Se a contribuição for uniforme, o valor esperado de contribuição é 1 sobre n. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 9 variáveis, então a contribuição esperada é 1 dividido por 9, ou seja, 11,11%, que é o valor esperado de contribuição se essa contribuição for uniforme. Assim, nós vemos que as variáveis mais importantes são as relacionadas à educação, o valor adicionado bruto em percentual para serviços, isso para o componente 1. Analisando para o componente 2, basta substituir 1 por 2. O title, você que deve digitar, então aqui agora é 1 e aqui é 2. Então esse é apenas o título do gráfico, que você pode atribuir qualquer valor que você desejar. Então, nesse caso, a contribuição percentual, perceba que as mais importantes são o valor adicionado bruto do governo e da indústria em percentual, o percentual de população e o valor adicionado bruto serviços. Interessante que podemos utilizar esta função de index do pacote FactorMine R para identificar as variáveis associadas com maior significância com cada componente. Então você deve escolher a probabilidade, os eixos, no caso aqui o C para concatenar, vamos analisar o eixo 1, 2 e 3, porque de acordo com o critério eu devo manter um eixo, de acordo com outro critério eu posso manter 3 componentes. Então vamos testar os 3. Vou executar e pedir para exibir. Então, nós teremos todos esses resultados para a dimensão 1. Então, correlação da graduação com esse eixo é de 0,91 e nós temos o p-valor, a significância, que nesse caso é 1,33 e a menos 11, ou seja, esse valor é próximo de zero. O método, a função, exibirá apenas as variáveis, sua respectiva correlação e o p-valor, mas somente para aquelas que forem significativas, motivo pelo qual você não visualiza todas as 9 variáveis. Para o primeiro componente, ou dimensão 1, temos que as variáveis melhores correlacionadas são aquelas relacionadas à educação. Já para a dimensão 2, nós temos exatamente essas variáveis. E para a dimensão 3, nós temos o valor adicionado bruto da agropecuária e serviços, o ensino percentual da população que concluiu o ensino fundamental. São apenas essas que são significativas e o p-valor assume valor maior, quando comparado ao valor calculado para o p para as variáveis que foram significativas em relação à dimensão 1 e 2. Então, essa é uma visão rápida e geral das funções disponíveis para análise de componentes principais, utilizando estes pacotes mencionados, o FactorMine e o FactorExtra, uma interpretação rápida para os principais gráficos. Após fazer toda essa análise, você pode exportar os resultados para um arquivo. Nesse caso, nós vamos exportar para um formato CSV, valores separados por vírgulas. Então, este é o objeto que nós criamos anteriormente, então o nome deve ser o mesmo. pca.csv é o nome que eu estou atribuindo aleatoriamente e você pode atribuir o nome que desejar ao arquivo que será salvo. Entretanto, mantenha o final .csv, que está determinando o tipo de arquivo. Não basta você trocar este valor, este .csv por um XLSX para que exporte no formato convencional do Excel. A função é outra. E o separador ponto e vírgula. Então, os autovalores estarão no final do arquivo, identificados como V para os componentes extraídos. Podemos salvar o valor dos componentes principais, selecionando o valor cord dentro da lista int que está dentro da outro objeto res.pca. Vou executar, crio o objeto aqui e vou exportar da mesma forma que anteriormente.
Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários.